Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aí continuar nossas aulas, ok? Nessa aula nós vamos estar vendo sobre tabelas, tá? Como o nome diz, é para fazer tabela. Uau, né? Brincadeiras à parte, é, além da finalidade básica, que é realmente criar tabelas, antes do CSS, a gente montava o site todinho dentro de tabela. Quando a gente começar a montar a tabela, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Porque é um negócio em alguns pontos complicado, chatinho de até de fazer e a gente não tinha muita facilidade para criar, montar estruturas, colocar as informações onde a gente queria. Então a gente acabava montando em tabela e depois, né, montava tudo nas tabelas e depois você pegava como fala? Pegava uma imagem, né? A gente pegava uma imagem, recortava a imagem todinha e ia recriando dentro da tabela. Era um negócio de louco, tá? Eu vou ver se depois eu acho um site antigo que eu tenha feito dessa forma, só para vocês verem como é que é, tá? Como é que a gente trabalhava. Mas hoje a tabela é só usada para tabela, tá? Tem alguns recursos que a gente trabalha que é muito interessante, é mais fácil trabalhar com ela, então a gente usa. Bom, o tag para indicar início e fim de tabela é o table, tá? Então tudo que tiver entre o table é uma tabela e ela tem algumas regras, tá? Eu começo montando a tabela especificando a linha, então é o TR, aqui é a linha da tabela. Então eu monto tabela por linhas, então eu estabeleço a linha. Depois, dentro da linha, eu vou estabelecer, eu tenho dois tags. Um que a gente usa uma única vez, que é o, teoricamente, tá, não tem limite, mas ele é usado para cabeçalho, que é o TH, que é o Table Header. Então ele define o cabeçalho da tabela. Vocês vão observar o conteúdo do que nós colocarmos, ele é centralizado dentro daquele elemento, tá? Ele é como se fosse uma célula, quem já mexeu com planilhas eletrônicas, não Excel, ele é uma célula, ele é centralizado ali dentro e fica em negrito, né? Tá? As linhas mais fortes. E o outro que a gente pode usar, que é o mais comum, é o TD, que é o Table Data, que é o que você vai colocar o conteúdo, a informação dentro da sua tabela. Então, basicamente, a gente trabalha com esses dois elementos, tá? Para definir, ok? Os dados da tabela, você pode pôr texto, que é o mais comum, mas eu posso pôr imagem, posso pôr link, posso pôr lista, posso pôr outra tabela. Já comentei isso com vocês, não existe limite do que eu posso pôr dentro de uma tag, né? Ele encaixa, você põe em qualquer outra coisa. Lógico, vai ficar bom ou não é uma outra história, né? Depende de o que você está fazendo. E o cabeçalho também, eu posso pôr texto, posso pôr imagem, posso pôr link. Isso aqui é o comum, tá? Bom, um exemplo, ok? Depois eu vou fazer aqui no editor para vocês verem. Então, table, eu coloco, então ele marca o início e o fim da tabela. Aí eu estabeleço uma linha. E aí eu coloquei aqui um TH, que seria o cabeçalho, e depois o TD, que seria os dados, tá? Tem que ter simetria, depois nós vamos ver como eu posso quebrar essa simetria, mas de início tem que ter uma simetria, tá? E cada elemento desse é denominado uma célula, tá? Então,
Vamos lá. Então, table, ok, tr, th, eu vou mudar aqui, eu vou por título, 01, porque é um título, th, outro th, título 02, aí eu passo para a próxima linha, observe, tá ok? A próxima linha, aí eu ponho td, td, tá? Salvei, atualizar. Então, observe o que eu falei. Aí você fala assim, mas não dá para perceber se está centralizado ou não, é porque elas são do mesmo tamanho. Se eu tivesse um texto maior, vamos lá. Salvo. Estão vendo? Olha lá. Agora dá para perceber, né? Ele está centralizado. Veja que ele está no centro do texto que eu digitei. Mas não tem borda, não dá para perceber isso. Depois nós vamos aprender. Eu posso pôr borda, tá? Vamos por uma brincadeira aqui. A gente já aprendeu a usar H, né? Aprendendo tabelas. Ok? Aqui está ampliado, né? Agora que eu vi, vamos resetar. Está em 200%. Da última vez eu dei um zoom. Então observem, né? Que é o tamanho normal agora, né? Então, o título e, e a tabela, né? Então, é assim que funciona, tá? Bom, a ideia, né, é você colocar informações que você precisa montar desta forma, tá? Criar uma tabela para pôr informações, ok? Às vezes eu posso usar a tabela para poder estruturar melhor na minha tela, tá? Um exemplo aqui é esse, uma, é, vamos dizer assim, né? Eu estou fazendo uma tabela com frutas, né? Ela está sem borda, porque ainda a gente não aprendeu por borda, nós vamos ver isso depois. Então eu ponho lá, né? TR, o TH, frutas, o TD e o TD, tá vendo? Ó? Observem que eu tenho que ter essa simetria por enquanto. Então aqui é a minha tabela e ela vai fornecer isso aqui para mim. Então se vocês digitarem esse exemplo, ele vai sair isso aqui, tá? O tamanho da célula, a não ser que eu determine, eu não consigo determinar isso pelo HTML, só pelo CSS, que é a próxima coisa que nós vamos estar aprendendo, o tamanho da célula é o tamanho do texto que eu digitar, ou no caso, quando eu tenho um texto embaixo do outro, aqui laranja é maior, então essa célula aqui, maçã, acompanha a laranja, tá? Fica no tamanho da maior escrita que eu tiver, ok? É essa a regra. E se eu quiser pôr borda? Eu tenho o atributo, nós já vimos aí numa outra aula, border, e o 2 é a espessura em pixels da borda, tá? E aí ele vai pôr borda na tabela. Só que assim, né? Vamos lá. A borda, pus H1 na posição errada, né?
Pus dentro da tabela. Algumas coisas ele aceita, ele faz, tá? Mesmo ele interpreta alguns erros nossos, né? Então, ó, border 2. Vejam bem, qual é a grande jogada, né? Ah, ele põe a borda em volta da tabela e em volta de cada célula, tá? Então, por isso que ele parece duplo, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês, para a gente analisar. Ó, ele põe uma borda em volta da tabela, e depois ele põe uma em volta de cada célula, por isso que aparece borda dupla, tá? Então, se eu pudesse pôr, né, que eu consigo estar programando, vamos dizer assim, mais especificamente usando o CSS para isso. Mas se eu pudesse pôr, se eu pusesse a borda em cada célula separada, né, tipo aqui, né, ou vamos lá, deixa eu ver se eu não me engano ele aceita isso, tá? Não, ele só põe em tudo. Eu achei que ele faz muito tempo que eu não brinco com border aqui. Eu consigo estabelecer a borda individualmente. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. No CSS, tá? Então, mas só para a gente ver se ele me deixa fazer isso. Tá vendo? Não funciona. Ele ignora. Então, eu só posso pôr borda lá. Ou seja, dentro do meu HTML, eu só posso ou ponho borda ou não ponho borda. E aí ele põe em tudo. E aqui é o número de pixels. Se eu aumentar, ele vai me estabelecer uma borda mais grossa, tá? Agora vejam que interessante aqui, ó. Ele engrossou a borda de fora, mas não as bordas internas, tá vendo? Aqui ele ainda permanece mais fino. Eu acredito que seja a borda 1. Isso é fácil a gente descobrir. Você põe um aqui e a gente vai lá e verifica. Olha lá, é a borda 1. Então, quando eu engrosso, ele engrossa a borda de fora. A borda interna ele sempre mantém 1, até porque senão ficaria muito. Talvez ele acabasse tendo aí um problema do tamanho, né? Ia ficar muito grosso. Mas é essa a ideia. Deixa eu voltar a resetar. Então, se você quiser então pôr uma borda, né? Você quiser ter uma borda na tua tabela, você usa o border. Depois nós vamos ver em CSS que a gente trabalha com outras, a gente pode usar outros recursos, tá? O que mais eu posso ter na tabela? Eu posso ter o caption. O caption seria título da tabela, tá? A vantagem é que ele centraliza esse cara na tabela. Então, se eu puser isso, ele põe ali, ó. Tá? Então, por exemplo, vamos voltar para aquele nosso exemplo aqui, tá? Então, é dentro do table, né? Lá. Primeira coisa, o caption, seria o título da minha tabela. Tabela de coisas. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Observem que ela tá vendo? Ó, ele está centralizado na tabela. Tá? Então, o caption tem essa propriedade. Ele coloca desta forma, centralizado na minha tabela. Então, ele é interessante quando você colocou a título e tudo mais. Sempre lembrando, gente, a origem do HTML foi para escrever
para você montar hipertextos. Então, textos com diversos recursos de mídia, né? Com som, imagem e vídeo e uma série de outras coisas. Então, essa é a origem dele. Então, ele tem muita coisa que é para se você fosse escrever um texto, né? Não com a ideia, com o conceito de escrever sites, né? A gente usa hoje para site, mas inicialmente esse contexto, tá? Não é muito comum a gente ver tabelas nos formulários, né? Achar tabelas para você estar programando ou estar vendo, mas às vezes tem essa necessidade, né? Então, lógico, tudo depende do meu problema que está sendo resolvido. Agora nós temos tags especiais, que é do HTML5, ok? Isso que nós vimos são as tags de tabela tradicional. Agora, dentro do HTML foi criado umas tags específicas. Então a gente tem a tag tRead, tBody e tFoot. Cabeçalho da tabela, corpo da tabela e rodapé da tabela, tá? Então, lá, tRead, cabeçalho, tá? Lógico que ele vai ter vai estar sempre dentro do nosso table, né? O tRead ele tem que vir antes do tBody, isso é regra. Aí já não tem. Lembra o TH? Eu comentei do TH, mas deixa eu mostrar. Eu falei que o TH você pode pôr em qualquer posição, né? Lembra? Então, e eu não mostrei para vocês, né? O TH ele não tem uma regra, tem que ser primeiro, tem que ser depois. Ó, seria cabeçalho, né? Mas eu vou fazer essa jogada aqui. Não tem muito sentido, né? Mas vamos lá. Tá vendo? Ó? Então, o TH ele não tem regra. Posso pôr onde quiser. O que ele faz? Ele simplesmente pega o texto que eu coloquei, não em texto, né? Que eu coloquei, ele centraliza e põe em negrito. Já o tRead, não, tá? O tRead, obrigatoriamente, ele tem que vir antes do tBody. Tem que ser, é a regra dele, tá? E dentro do tRead você vai ter o tr, como sempre, tá? Tem que ter uma tr, tá? Daí as tags td ou th, tá? O que muda aí no caso, tá? O th centraliza e põe em negrito, o td é o texto normal. O que que ele muda, tá? Bom, eu vou falar todos eles, depois eu falo o que muda. tBody é o corpo da tabela, é o restante. Nós vamos pegar aquela tabela que eu fiz, eu vou pôr mais umas linhas e depois eu mudo aqui. Então, o tBody define os dados, aquele corpo, aquilo que vai compor a tabela. Tá? Ela vai ter que possuir um tBody, se eu estiver trabalhando com essas tags novas. Aliás, desculpa, a tabela pode ter mais de um tBody, mas ela só pode ter um tRead. E ele é obrigatório sempre que você estiver usando o tBody e o tFood. Se eu pus o tRead, desculpa, tRead e tFood. Se eu pus o tRead, eu tenho que ter um tBody. Que eu estou falando que eu estou usando essa nova formatação do HTML5. Se eu pus um tRead, tem que ter um tBody, não tenho que ter obrigatoriamente um tFood. Tá? Mas se eu vou usar um tFood, eu tenho que ter um tRead. Desculpa, um tBody. Tá? É obrigatório. Tá? E o tFood é o rodapé. É aquilo que vai ao final da minha tabela. Tá? Então, o rodapé vai ficar lá. Então, aqui são informações do final da tabela. Ele tem que ter pelo menos um tr. Pode ter mais de um, mas no mínimo tem que ter um. E você vai pôr também um td ou um th. Tá? Qual é a vantagem disso? Então, agora eu vou falar da forma geral. Por que eu estaria usando isso? Vamos dizer que você vai imprimir isso. Então, você pegou, você montou, porque no visual ele é uma coisa só, né? Na tela.
ficam, se você fizer uma tabela enorme, cheia de informação muito grande, vai aparecer tudo ali para você olhar, para você ver, contínua. Mas quando eu vou imprimir, as folhas da impressora têm um tamanho. E aí o que acontece? Se eu imprimo de forma contínua, você pega uma tabela muito grande, tá? E eu vou imprimir essa tabela, e é o que vai acontecer? Ela não apareceria todos os dados, né? Na verdade, não apareceria o teu cabeçalho. Ele imprime da primeira vez, vai imprimindo os dados da tabela e vai chegar um momento assim, na segunda folha, por exemplo, você já não sabe o que tem ali em cima, né? E quando eu uso o T-Read e o T-Body, quando ele tem que fazer essa divisão de impressão, ele vai repetir o T-Read e o T-Fold, se eu estiver usando o rodapé, em cada uma das folhas. Então você não perde informação. Vamos ver um exemplo. Deixa eu tentar simular isso para vocês, tá? Então, o table, vou manter o caption, vou pôr aqui um T-Read. Vou pôr esse cara aqui lá em cima. Tá? Aí eu entro no T-Body. Agora eu vou simular, tá? Vários. Então, vou encher, tá, gente? Só observem, não precisa tentar copiar. Quero que vocês percebam o que eu posso estar fazendo, né? Bom, agora tenho certeza que vai dar bastante coisa. E aqui eu ponho The Food, ok? Então vamos lá. Na tabela normal, aqui na página, ele vai ficar compridão. Vai embora, ok? O segredo aqui é quando eu vou imprimir. Então, se eu venho aqui para imprimir, ó, ele deu 6 páginas, tá vendo? Ó? Primeira página, cabeçalho, rodapé. Vou para a próxima página, ó. Observem, ó lá. Cabeçalho, rodapé. Tá vendo? Para outra página, cabeçalho, rodapé. Cabeçalho, rodapé. E assim vai. Ok? E se fosse uma tabela comum? Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Vamos tirar todas essas frescuradas aqui, né? Vamos dizer assim. Atualizei. Visualmente não mudou. Ok? É a mesma ideia. Mas vamos lá. Vou imprimir. Olha agora. São as mesmas 6 páginas. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Ó? Ele não separa. Ó. Começa a truncar. E aí, dependendo do que você está vendo, você já não lembra mais se for aqui. Tudo bem é pequeno, mas você tem uma tabela com várias colunas. E, nossa, o que era essa coluna? Então, é nisso que muda, tá? Você usando aqueles recursos, tá?
Então, a finalidade daqueles recursos é justamente o quê? Facilitar a hora que você for imprimir, tá? Visualmente ele não muda. Visualmente é igual, tá? Então, quando eu vou imprimir a minha tabela, se eu estiver usando o T-Read, o T-Body e o T-Food, eu tenho esta vantagem. Então, é nesse sentido que ele serve, tá? Então, na hora de impressão, visualmente não vai mudar, tá? A gente já criei aqui, né, mas tem um exemplo que vai ficar depois desse para vocês, tá? Então, né, usando o T-Read, T-Body, T-Food no table. E agora nós vamos ver uma outra jogada. Bom, essa é em que sentido? Eu quero mesclar células. Lembra, eu falei, tem que ter tudo simetria. Só que digamos que eu tenho uma tabela que não é simétrica. Dentro de uma situação ela não vai ser igual. Eu tenho duas maneiras de mesclar. O co-span e o whole span. O co-span é quando eu quero mesclar colunas ou células. E o whole span é quando eu quero mesclar linhas. Tá? Daí o que acontece? O N aí que a gente põe é o número de, no caso do co-span, o número de colunas ou de células que você vai ocupar. E o número de, quando é whole span, o número de linhas. Tem que ter simetria, tá? No coisa não pode ter. Se você faz alguma coisa sem ter simetria, quebra a sequência da tabela, fica um negócio complicado. Vamos ver um exemplo. Aqui, ó, eu tenho nome e aí eu quero pôr os telefones dessa pessoa. Só que, veja, é tudo telefone. Então eu não quero pôr telefone e telefone. Eu quero pôr uma célula telefones e pôr os dois telefones que essa pessoa tem. Então aqui eu tenho um exemplo que eu estou tentando, estou fazendo, que eu estou mesclando duas linhas, né, em duas linhas diferentes. Então eu uso o whole span, porque é duas linhas que eu vou juntar. Como é que fica o meu texto, tá? Como é que ele vai ficar, tá? A minha escrita aqui. Então vamos lá. Então eu vou pôr o caption. Então, já que é whole span, vamos pôr lá testando whole span. Vamos usar a nomenclatura do 5, the read. Vou tirar aqui. Vamos por aqui. Então, pegando aquele exemplo, nome. Aí eu vou por lá. João Silva. E aí, depois do the read, o the body. Bom. Ok. Bom, aqui é o segredo, tá? Deixa eu apagar esse cara aqui tudo. Aqui começa o negócio. Então, vou pôr lá o TR. Beleza. Só que veja bem, esta primeira eu quero, e olha que eu vou fazer uma mesclagem também. Eu vou usar um TH e um TD junto. Esta primeira é aquela que fala dos telefones. Eu quero que ocupe duas linhas. Então eu ponho aqui whole span igual a 2, porque ela vai ocupar duas. E aí eu ponho lá telefones. Ok? E põe a segunda lá. É a próxima, que é um TD, que é o telefone do cara. 12 99 88 7 4545, por exemplo. Ok? Pensando no celular, né? Que tem uma coisa.
Aí eu vou para a segunda. Olha bem agora. Eu vou para a segunda. TR. A primeira linha eu não tenho. Por que eu não tenho a primeira linha? Porque já está sendo ocupado lá em cima. Não foi que é 2? Fiz a primeira, a segunda não vai ter. Então eu só ponho a próxima. A primeira não tem. Ok? A primeira não tem. Então, por isso que eu não escrevo a primeira. Lembra? Falei sempre para vocês que tem que simetria. Como aqui ele avisou que esse cara vai ocupar duas, eu não preciso fazer a segunda aqui. Ó. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Ele ocupa as duas. Tá? O TH ele faz com que ele centralize na situação toda, tá? Eu uso um T dele é colocar lá em cima. Vamos fazer e mostrar. Olha lá. Ele diminui, né? Não fica negrito, tá? Então, ele está ocupando. Se eu quisesse ter três linhas, três, eu vou dar de preguiçoso agora, tá? Para não ficar digitando num telefone qualquer. Vou copiar. Como é três, eu aviso para ele que não vai ter. Então, ó, beleza? E se fosse dois, mesmo? Dois, só dois. Aqui, ó, eu sou obrigado. Se eu não fizer, vai dar problema. Deixa eu ir lá mostrar para vocês. Ó, viu? Ele põe essa aqui como primeira linha, primeira coluna e falta outra, porque ele tem que ter duas. Então, aqui eu teria que ter duas. Então, eu teria que ter, por exemplo, um TH novo tel. Ah, ok? E aí ele conserta. E assim vai. Tá? Então, aqui é o row span. Então, o row span é quando eu quero repetir ou eu quero juntar, mesclar linhas, tá? Então aqui está o exemplo que eu digitei. E agora vamos ver o coispan. O coispan é o contrário, eu quero mesclar colunas. Então aqui é um exemplo, estou fazendo uma tabela, aqui é nomes ou qualquer outra coisa, né, que você queira, né? Então, o que vai acontecer? Você vai escrever, vai pôr quantas colunas você quer juntar e aí você não põe todas, né? Você põe só a primeira lá, no caso. Então vamos lá, mudei. Então agora é co span. Aí, se eu pegar aquela sequência lá 3, né? Nomes. Vou pôr TH para ele centralizar. Ó, vou manter o TD para vocês verem. São três, vamos pegar naquela ideia lá do exemplo. Então, não tem lá. Então, Pedro, TD. José, Tiago. E vamos dizer que eu vou fazer duas aqui, tá? Paulo, pronto, Ana, Maria,
Cláudia. Vamos ver como é que fica. Eita, o que eu fiz de errado aqui? Ah, agora que eu vi. Que eu comecei com duas. Ó a bagunça, ó. Aproveitar o erro. Com duas. Ó, tá vendo? Ele pegou tudo, ó. Tá? Então o problema foi lá em cima, ó. Tá vendo? É isso aqui. Esse cara aqui é para estar aqui, tá? Ó, vejam que eu falei, ó. TD, ele não centraliza. TH. Ah, esqueço que o Visual Code muda tudo. Ele centraliza, ok? Tá até errado esses dois pontos aqui, né? Fica legal. Ah, então vejam bem. Ah, eu usei 3 colunas. Gente, eu posso fazer um monte de mesclagem. Eu posso chegar aqui e avisar que ele vai usar duas. Que na última, por exemplo. Então eu vou lá e ponho assim, não, Maria vai usar com o spam 2. Desculpa. E daí eu apago aqui. Por que eu tenho que apagar? Porque eu falei que a Maria vai usar 2 colunas, então eu não posso ter a terceira coluna lá. Tá? Eu tenho que tirar. Olha lá. 1, 2, 3. Ok? Então é assim que funciona o com spam. Tá? Então você substitui. E eu posso mesclar os dois. É óbvio, né? Opa. Então aqui mesclar as 3 colunas, o exemplo que eu tinha feito. E então aqui eu uso os dois. Aqui eu estou usando um co-span, aqui um row span, aqui também um co-span. Olha lá, mesclei 3 colunas, mesclei 3 colunas e mesclei 2 colunas, tá? Então vamos montar esse exemplo aí para vocês, tá? Então, como é que ficaria? Fazer certo agora, né, no TR, tá? Que é, um- são 4 no total. Ó, 1, 2, 3, 4. Então são 4 no total, tá? Então o primeiro vai ocupar tudo, então são 4. 4 colunas. Então no, no caption aqui, né? Vamos mostrando mesclagem. Oh, é. Tá? Mostrando mesclagem. Aí eu ponho TRID. Aqui vai ser tabela de preços. Ok. Daí ele vem pro the body. Aí, lembra lá, ele vai ocupar 2 linhas aquela. Lembrando, ó. Vamos lá.
Tabela de preços ocupa 4, depois ó, seminovos ocupa duas linhas, tá? Então é o primeiro aqui. Então aqui é um Copan, vai ocupar duas. Que é o quê? Pelo que está escrito lá. Vamos dar um espacinho para ele não colar. Seminovos. Mais um espacinho. E aí a gente escreve. Um trompete. Uma flauta. E o último, saxofone, por exemplo. Daí a gente vai para a próxima linha. Na próxima linha eu vou fazer apenas 3, tá? Por que 3? Porque um já está sendo ocupado pelo whole span lá de cima, tá? Então eu preciso de 3 aqui, que seriam os preços, né? Então, vamos dizer que um trompete, pus um R a mais. Um trompete usado custa R$ 500. Uma flauta custa R$ 300. E um saxofone custa R$ 1.500. Ok? Aí, para encerrar lá, nós vamos fazer um TFUD. TFUDs. TR. Aqui, eu também quero que ele ocupe tudo, né? Que é naquele nosso exemplo. Então, é outro com o span de 4. Tá? Aí seria a loja, né? www.nossaloja.com.br. Vou fazer uma demonstração de outra coisa aqui. Eu poderia fazer um link aqui, ó. Um href para alguma coisa que nós não temos. Nossa loja. Ok. Vou mostrar que eu posso pôr um link aqui. Então vamos ver como ficou. Olha lá. Montando nosso caption, tá de preço, ocupou 4 colunas, 4 células, seminovos 2, fez com os preços e a última com um link, beleza? Então vejam que eu consegui mesclar tudo, eu consigo trabalhar dessa forma, tá? É, Então aqui é o código que nós montamos, ok? Agora eu posso pôr qualquer coisa aqui dentro da tabela, eu já tinha comentado isso com vocês. Então eu posso pôr aqui, se vocês lembrarem, uma lista não ordenada. Então eu posso jogar uma lista não ordenada aqui. No caso, né, ó, eu posso pôr uma imagem. Aqui está marcado, só está escrito, mas a gente vai inserir uma imagem. Aqui link que eu já fiz lá em cima, né? Adiantei aqui para vocês. Então, por exemplo, eu ponho lá, ele vai ocupar, são 3 colunas. A lista, gente, é uma linha só, tá? Desculpa. A lista é uma célula. Eu pus na célula uma lista. Então é um TD, tá vendo? Ó? Com a UL que nós aprendemos, a UL que é a lista não ordenada. Ok? Aqui uma foto, depois a gente vai pôr o tag IMG e aqui o contatos. Aí precisa fazer o TFUD, tá? Depois nós vamos transformar isso aqui num link. Nós já vimos como é feito, né? Com o A, tá?
Então, nisso aqui você tem esse visual, sem imagem, mas a lista já está criada e falta o link aqui. Para incluir imagens, vocês já viram o tag MG na outra aula, na aula passada. Então, MG, o fonte, não se esqueça, tem que ter uma foto com esse nome, ou põe o nome da foto que eu tenho. A extensão é a extensão que você salvou, tá? Ou que você puxou. Aqui eu estou colocando, estou determinando que ela tenha este tamanho. Não estou deixando ficar no tamanho que a imagem foi salva, tá? Então, se ela tiver menor, ele encolhe, se ela tiver maior, ele aumenta, ok? Então, estou falando que ela vai ter 120 pixels de largura e 150 pixels de altura, tá? Então, feito isso, né, a tag IMG, ajustei comprimento e imagem, vai aparecer aqui a imagem do gatinho no tamanho que eu determinei. E aí, por último, para fazer o tag, eu já tinha mostrado para vocês, né, o ahref. Aqui é para, como eu não tenho a página, né, eu ponho esse hashtag que ele não vai para lugar nenhum, tá? Então ele simplesmente fica parado. Se eu puser alguma coisa aqui, ele vai tentar caçar essa página, vai dar erro, vai sair, então eu não quero que isso aconteça. Vou mostrar isso para vocês naquele que eu fiz, ó. Eu clico, ó, não acontece nada, que é o hashtag. É para isso que a gente usa, tá? Só para indicar que tem um link, mas como você não tem um destino específico, você faz isso, tá? Então eu pus lá o linkzinho, certo? O hashtag aqui eu teria que pôr a URL correta, como eu não sei, eu só coloco isso. E aí ficaria esse exemplo. Montem esse exemplo como teste, tá? Depois eu vou passar uma lista de exercícios de tabelas para vocês estarem fazendo, exercitando mais tabelas, tá ok? Por essa aula é só. E nos vemos aí na próxima aula.